O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas depende desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez reunidos em volta do altar do Senhor, porque para nós cristãos hoje é um dia diferente. É diferente da segunda, da terça, da quarta-feira. É o dia do Senhor. Se nós não fôssemos tão frios interiormente em relação às coisas de Deus, era para que nós deveríamos passar a semana toda suspirando, aspirando por esse momento. Está se aproximando o domingo. Infelizmente, nesse tempo da pandemia, ficamos privados, né? Muitos não puderam ir, querendo ir, não puderam participar do sacrifício do Senhor. Mas, graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal. Em algumas dioceses e paróquias ainda tem que escrever lá, né, para poder entrar. Em outros já está mais liberado. Mas o importante é participar, é fazer o possível. Nosso coração não pode esfriar no domingo. Nosso coração precisa estar quente, como os dois discípulos de Emaús falaram, né? Mas quando ele estava ali a comentar as coisas, o nosso coração esquentava, o nosso coração vibrava. É assim que nós devemos viver. Primeiro, porque nós amamos a Deus. E segundo, porque nós queremos fazer a vontade dEle. Então, hoje o Senhor faz-nos esse convite através desses saduceus, né? Que era um grupo de sacerdotes lá, que eles não acreditavam muito na ressurreição, não. Mas nós cremos, mas eles não. E agora estão ali sempre querendo pegar Jesus em alguma situação e pergunta, né? Qual é o maior mandamento da lei? E por causa disso nós precisamos estar atentos realmente qual é o maior mandamento. E Jesus aqui mostra que o primeiro é amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo o ser. Acima de qualquer coisa, nós devemos amar a Deus. Todos os povos criaram o seu próprio Deus e tiveram a forma própria de amar os seus deuses. Até aqui ainda não há uma diferença muito grande entre nós e os outros povos, não. Porque amar a Deus já é um desejo existente dentro do nosso coração.
algo dentro de nós nos chama a transcender. Acima de nós deve ter um ser maior do que nós, e que nós devemos prestar o culto a Ele, devemos amá-lo realmente de todo o coração. Precisamos ter consideração por Ele, porque nós existimos por causa dEle. Mas para nós cristãos, existe um outro amor, que é bem semelhante ao de Deus, mas que não pode ser superior a Deus, mas que devemos amar, que é o nosso próximo. E aqui o cristianismo ele se distingue de qualquer outra religião. Se fosse somente para amar a Deus, nós não iríamos nos distinguir das outras religiões, e por isso eu não estou dizendo que as outras estariam certas, porque é preciso amar, mas amar o Deus verdadeiro. Estou falando que são criações, mas é uma necessidade dentro de nós de amar, né? De transcender algo acima de nós. Existe, por isso os homens buscam, né? Esse ser maior. Mas para nós existe também esse amor ao próximo. Vocês veem que aqui na carta aos Tessalonicenses, São Paulo está numa alegria muito grande, porque ele está dizendo, né, que o pessoal está percebendo algo de novo no meio daquelas pessoas ali, que se dizem ser cristãs. Imagina ele no meio dos pagãos, né? Então ele está dizendo, olha, vocês não estão somente nos imitando, mas vocês estão acolhendo a palavra de Deus na alegria do Espírito. E isso tem levado as outras pessoas a procurar também. Então as pessoas estão observando a maneira como vocês vivem. Isso tem levado as pessoas a uma mudança. Quero ser como eles. E a distinção vai estar justamente nesse amor ao próximo que nós vemos na primeira leitura, né? Esse amor ao próximo, ele não passa por sentimento. Porque se nós formos amar ao próximo por via sentimento, nós só vamos fazer o bem àqueles que nós nos sentimos bem. Ontem à noite, ali no seminário, né, um seminarista foi acolher uma das nossas irmãs de comunidade, e ele estava ali na maior felicidade, né, fez lá um bolo junto com os outros, fizeram uma macarronada para acolher essa irmã. Aí até um outro seminarista falou assim, olha, realmente ele gosta muito de você, viu? Para ele fazer tudo isso é porque ele ama você demais. Aí na hora que eu fui embora, aí eu brinquei de novo, né? Olha, se você ama, se você é tão boa assim, para esse daqui fazer, porque ele não é assim de ficar fazendo as coisas por fazer com as outras pessoas, não. Mas realmente ele não é de puxar o saco, é que eu não queria usar essa expressão, porque agora não me vem outra, né? Ele não é de puxar o saco, não, e se ele fez isso é porque ele ama você. Só que esse amor, para Deus, entre aspas, ele não tem tanta validade. Porque o normal, estou fazendo um bolo para a irmã que eu amo, porque eu gosto muito dela. É prazeroso isso aqui. Mas a diferença do cristão é que ele faz isso não somente com a pessoa que é boa, que ama, mas é com o inimigo também. Imagina, né, você convidar aquela pessoa que fez o mal para você. O mal mesmo, te prejudicou. E você mandar fazer um bolo, uma boa macarronada, e chamar a pessoa, e sentar ali, e conviver com aquela jararaca. Isso é o cristianismo. Você vê aí
a essas religiões que nós costumamos ouvir aí e ver, né? Que mata um, mata outro, em nome de Deus vai matando. Uma vez que não serve a Deus, então vamos matar. O cristianismo não é assim. Olha, não tem um povo mais bobo na face da terra do que os cristãos. Sabe por quê? Porque os povos fazem o mal para os cristãos e os cristãos não reagem. Por isso que o pessoal fica às vezes com raiva, né? Queimam as igrejas católicas, mas você vê, tem reação? O cristão não reage. O cristão reage para se defender, né? Porque existe dentro de nós isso, né? Se uma pessoa vai me dar um murro, eu já coloco a mão, né, para me defender. Mas os cristãos chegarem e pegar agora e queimar as outras igrejas porque queimaram a nossa, não vai fazer, não. Não vai. Porque é um amor que passa pela inteligência, não passa pelo sentimento. Por que passa pela inteligência, né? Porque assim, Deus disse que é para nós não fazermos mal a ninguém. Está vendo? Esse é o entendimento que Deus nos dá. E não é um entendimento que parte de nós. Porque se parte de nós não vamos pensar dessa forma. É Deus que ilumina a nossa inteligência. Essa inteligência que depois do pecado original, ela ficou muito obscurecida, né? É por isso que a gente tem que ficar ali pensando, pedindo a Deus a graça. No paraíso não era assim. Então essa inteligência que está assim, obscurecida, que não dá para entender nada, Deus ilumina e diz assim, olha, faça o bem sem olhar a quem. Não importa se são pessoas boas ou ruins, façam o bem. E aí, a inteligência sendo iluminada, nós fazemos. Eu repito, né? É por isso que os cristãos são fáceis das pessoas ficarem fazendo aberrações, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí tem aqueles que ficam dizendo que a igreja precisa reagir. Reagir como? Pegando armas e matando todo mundo? Não dá. A igreja vai reagir, os cristãos vão reagir. É com oração, pedindo a conversão, a mudança de vida, para que não aconteça aqui que Paulo diz no final, né, da leitura de hoje, que não, para que ele, deixa eu ver, quando ele fala da questão de que serão julgados, né, diante de Deus, por não ter servido bem a Deus. Então nós ficamos preocupados de ver aquelas pessoas que são filhos de Deus também, e que poderão se perder um dia. Então nós ficamos ali, né, rezando, fazendo penitência e pedindo para que haja uma mudança de vida, para que eles não possam diante de Deus ter que pagar muito caro, e pagar muito caro depois não é fácil, né? Não é fácil pagar depois. Que haja conversão. Diz que São Pacômio, né, um nome meio estranho de um santo, dos padres do deserto. Ele era um militar romano, que estavam perseguindo os cristãos. Aí quando eles chegaram numa determinada aldeia, os soldados que estavam indo para acabar com os cristãos receberam eles com alegria, e eles estavam com fome, deram comida, estavam com sede, deram água. Aí o Pacômio ficou olhando assim e disse, mas quem são esses daí? São os cristãos. Aí ele disse, quero ser como eles. Pediu o batismo e foi para o deserto fazer penitência, porque como é que pode? Estamos indo para fazer o mal e esse povo nos acolhe assim com alegria? Isso não é coisa humana, não. Isso tem alguma coisa sobrenatural. Esse amor que parte da inteligência parte também para um amor ao sobrenatural.
E aqui na leitura, né? Aí Deus está dando dicas na primeira leitura. Não oprimas nem maltrate o estrangeiro. Às vezes o estrangeiro está aí, a gente fica se achando melhor, né? Quando a gente vai para fora, a gente percebe o que é ser um estrangeiro. Terra estranha, não fala a língua. E ainda tem aqueles que são petulantes, que erguem o nariz assim. É um brasiliano, bebedor de cachaça. Isso aqui foi um dia que na primeira peregrinação que eu fui, estava a Ivanúzia lá, junto com um grupo. Aí quando nós entramos no ônibus, isso aí foi na Itália, né? Aí pegamos o ônibus para irmos para um determinado lugar. Aí, claro, né, um grupo entrando, como é que o grupo fica? Todo mundo falando, todo mundo está ali, né? É o grupo. Se você entra sozinho, a pessoa fica quieta, mas no grupo é uma falação. Aí um italiano lá sentado, ele, são brasilianos, bebedor de cachaça. Ele tinha vindo no Brasil, né? E essa ideia de que no Brasil se bebe cachaça e pula carnaval. Então, a visão que tem lá fora é essa, né? Aí a pessoa se sente, né? Aí tá, não oprimas, o estrangeiro acolha. É um irmão necessitado, mas não importa quem é. Pode ser até aquele que derrubou e queimou a igreja. Ele está precisando, vai lá e acolhe, vê se dá uma coisa. O estrangeiro, 2 tipos de pessoas que Deus tem assim, olha, aquela predileção. Não toca, não faz mal não, que vai ver. É o órfão e a viúva. Vocês estão vendo aqui falando, né? O órfão e a viúva não pega, não brinca, não vai não, que Deus... Porque a viúva perdeu o marido, está sozinha, não tem com quem contar. Aí o cara ainda vai lá oprimir. E o órfão? Sem o pai e sem a mãe. De vez em quando aqui na comunidade, quando morre assim o pai, depois morre a mãe, eu digo, e agora não posso mexer mais com você não, porque se eu fizer alguma coisa de errado, estou frito. O bem que precisa ser feito, mas pode ser que a viúva possa ser uma vigarista e o órfão também. Mas não importa, se é vigarista ou não, tem que fazer o bem. Amanhã é segunda-feira, hoje é domingo, e Deus está dizendo isso, né? Vamos ser bons, né? Realmente tem pessoas que dá vontade de dar uma gravata. Não é uma gravata porque é um homem que precisa, não é aquela gravata que pega assim no pescoço e a pessoa fica soltando a língua para fora até ela dar uma aliviadazinha assim, ó. E quando deu a aliviada já foi? Já morreu? Aí Deus está dizendo, faça o bem. Mas, Senhor, eu não sinto, dentro de mim tem uma raiva, dá vontade de fazer isso. Aí Deus, é aí mesmo, é nesse momento que você precisa expressar o amor que eu estou dizendo para vocês. É nessa raiva que, em vez de você enfiar a faca, você dá um abraço. Está vendo? Diferente. Os bobos da corte, nós somos cristãos, são os bobos da corte. Para ganhar o céu tem que ser bobo aqui. Igual Jesus, né? Você quer um bobo da corte maior do que Jesus? Aí vem o outro, dá um beijinho no rosto dele. Judas, com um beijo você me traiu, Judas. E não faz mais nada.
Aí vem o filho das trovoadas lá, que não era, né? É Pedro, pega a espada e corta a língua. Ou a língua não. A orelha, para ver se estavam dormindo. Aí corta. Pedro, olha o bobo, né? Pedro está protegendo ele. Olha o bobo da corte. Pedro, quem corta será cortado, quem fere será ferido, Pedro. Não é assim, Pedro. Ainda vai lá e cola a orelha. E aí o bobo da corte começa, né? Esse cara bate aqui nele, amarra, joga ele para lá, joga ele para cá e faz o bobo da corte, ó, faz nada. Tá vendo como é que o cristão reage? Fazendo bem a quem faz o mal. De repente tem pessoas assim que não vale a pena, mas diante de Deus, por causa de Deus, passa a valer. Então, durante essa semana, façamos o bem, né? Aos queridinhos e àqueles que são detestáveis. É assim que nós ganharemos o reino dos céus. Que a Virgem Maria, que estava aos pés da cruz, também, né? Outra boba da corte. Poderia estar lá inflamada, mas olhava para o filho e rezava. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.